As notícias na ERDS, edição de Vítor Melenas. Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo veio a público, em comunicado, contestar a posição da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, que recentemente se manifestou contra a internalização dos serviços de análises clínicas nas unidades locais de saúde, tendo afirmado que tal constitui um retrocesso grave na segurança, liberdade de escolha e na concorrência. A posição pública da Associação resulta da implementação no terreno de projetos contemplados no Plano de Desenvolvimento, nomeadamente a ULS Médio Tejo, apresentado em 29 de janeiro último em Tomar, e onde o Presidente do Conselho de Administração, Casimiro Ramos, anunciou que a internalização da grande parte das análises clínicas, radiologia convencional e TAC dos utentes do Médio Tejo iria avançar, processo que presentemente já está a ser desenvolvido com a instalação de postos de recolha para análises clínicas em 8 unidades de cuidados de saúde primários da ULS Médio Tejo. Em declarações prestadas à ERDS, Manuel José Soares, da Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo, começou por referir que não faz sentido não aproveitar as potencialidades e os investimentos feitos na ULS do Médio Tejo. Há que aproveitar todas as potencialidades das instalações e dos recursos humanos do SNS. E não faz sentido nenhum ter-se feito investimento de centenas de milhares de euros na unidade de anatomia patológica, concretamente na unidade hospitalar de Tomar, e depois não aproveitar essas potencialidades com comodidade e rigor técnico que os utentes exigem para fazer simples análises clínicas. O caso de um dia por semana em todos os centros de saúde, os concelhos que não têm unidades hospitalares, poderem os utentes escolher fazer a recolha para análises clínicas no próprio centro de saúde, é uma vantagem para os utentes. Acresce que os utentes do Médio Tejo têm razões de queixa dos prestadores privados em matéria de meios complementares de diagnóstico, nomeadamente imagiologia, que é quando, por exemplo, não havia TACs e eles eram obrigados a deslocarem-se a unidades privadas, ou, no caso da ressonância magnética, chegou-se ao ponto de os utentes terem que deslocar a Leiria ou a Coimbra para poderem fazer uma ressonância magnética. Felizmente, no Médio Tejo foi instalado um equipamento na unidade hospitalar de Abrantes, o que permite realmente mais comodidade e poupanças acrescidas para os utentes. Continuar. O caso dos privados, não compreendemos estas situações de dois pesos e duas medidas, invocando a situação do direito de escolha. Ora, os utentes, tendo o direito de escolha, não podem, evidentemente, ficar limitados só ao direito de escolher entre os privados, por isso nós defendemos que devem ser reforçados esses mesmos cuidados e dizemos, apoiamos essa medida e convidamos até o Conselho de Administração a internalizar todos os cuidados de saúde que haja possibilidade e que hoje são prestados por entidades externas. A Câmara de Abrantes procedeu em colaboração com o Exército à colocação de uma ponte militar sobre a ribeira de Rio Torto, que serve de via alternativa para a circulação de viaturas ligeiras na localidade de Bemposta. A decisão surge na sequência de detecção de problemas com a estrutura da atual ponte, que colocava em risco a circulação de pessoas e bens. O processo foi explicado em reunião do Executivo Municipal de Abrantes pelo Presidente Manuel Jorge Valamatos, que acrescentou que a intervenção na ponte deverá manter-se pelos próximos meses. Há uns bons meses nós sabíamos que aquela ponte que liga Bemposta, Val das Mós, Val d'Horta, Brunheirinho, a ponte que vai para a estação de Bemposta, porque é da responsabilidade das infraestruturas de Portugal, apresentou fragilidades. Na altura, a ideia, como ficámos, era que a intervenção poderia ser muito rápida e que, porventura, poderia estar condicionado aos veículos mais pesados, mas que a situação seria, digamos, fácil. Há umas semanas, esta parte, percebemos que o estado da arte, não sei se é assim que se diz, a estrutura, estava a pôr em perigo pessoas e bens, nomeadamente pessoas, e que não era só a questão dos veículos pesados, eram mesmo os ligeiros, e as infraestruturas de Portugal tiveram que reagir aqui de forma muito rápida
e obrigou, eles próprios não conseguiram reagir a esta situação e tivemos de ser nós a reagir com o Exército no âmbito da Proteção Civil e com o apoio, obviamente, e quero agradecer, obviamente, ao Chefe de Estado-Maior do Exército e no nome dele a todos os agentes de Proteção Civil, desde o nosso gabinete ao subcomandante regional, a todos aqueles que se envolveram, ao Rama, ao comandante do Rama, a todos aqueles que se envolveram neste propósito para, de forma quase recorde, ali em 2 ou 3 dias conseguimos montar uma ponte militar para ajudar a mitigar um problema que vai ser difícil de resolver no tempo. Vamos ter aqui se calhar 2 meses de obra. A Ribeira por azar, bem por lado, olha, do ponto de vista ambiental tem muita água, porque noutra altura do ano, porventura, nem haveria a necessidade de uma ponte pelo menos tão grande, mas tivemos que reagir, lá está, para proteger as pessoas, as populações, quem é do Brunheirinho ou mesmo do Val das Mós, para vir à caixas ao banco, ou para vir ao centro de saúde, ou para vir pronto, qualquer coisa à bem posta, tinha que ir São Facundo, Arreciadas, bom, são 30 e tal quilómetros, isto era absolutamente uma loucura para as pessoas. Quem tem que fazer isto todos os dias, cruzei-me com o senhor do pão, com o padeiro, era uma loucura. O senhor estava a dizer, se não tivéssemos ali posto a ponte, era uma loucura a distribuição do pão, aquilo, coisas que são do dia a dia, que parecem que não têm importância nenhuma. Pronto. Felizmente conseguimos responder a esta situação muito rápida, já fiz os agradecimentos e não quero deixar, obviamente, de valorizar também aqui o trabalho do vereador João Gomes e de todo o trabalho da nossa divisão de logística e todos os trabalhadores do município que reagiram muito rápido a esta situação e, obviamente, com a parceria, com o apoio também muito importante da Junta de Freguesia de Bem-Posta e da Junta de Freguesia de São Facundo e de Val das Mós, que colaboraram neste processo. Está resolvido, esperemos que a obra aconteça rapidamente e que a vida das pessoas volte à sua normalidade. Rádio Hertz. Informação. O ICNF não se tem portado bem na questão da Mata Nacional dos Sete Montes. O lamento é de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, por ocasião da análise à sugestão de protocolo que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas colocou em cima da mesa, tendo em vista a gestão partilhada do chamado pulmão nabantino. Só que até mesmo este protocolo mereceu reparos de Hugo Cristóvão, que adiantou que o ICNF pretende que o município fique responsável financeiramente por todas as intervenções que se possam fazer na mata e, como forma de compensação, o Instituto terá dito que a Câmara pode pensar em cobrar entrada. O Cristóvão reforçou então que o ICNF não se tem portado bem desde logo na questão do Jardim Central, afetado com o fungo de bucho que destruiu o verde emblemático daquele espaço. O autarca disse que tem feito pressão sobre o responsável da entidade no sentido de haver esclarecimentos sobre o que está em causa, mas o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas continua calado. O que eu trouxe aqui para conhecimento foi essencialmente para partilhar convosco que nós temos dúvidas. Porque não vou estar aqui a discutir os termos do protocolo, a não ser esta questão de base que é isto. O ICNF finalmente diz, sim senhor, nós estamos disponíveis para vos autorizar essa gestão, desde que, duas coisas, vocês pagam tudo, vocês é que não há 1 cêntimo por parte do ICNF ou do Estado, portanto tudo o que sejam intervenções é o município de Tomar que assume, mas mesmo assim pedem-nos autorização para tudo. Portanto, o protocolo resume-se a esta ideia. E é isto que eu queria partilhar convosco, antes de tomarmos uma decisão, se aprovamos e assinamos ou não este protocolo, sendo certo que também vos digo que, na minha perspectiva para já meramente pessoal, posso dizer que mesmo entre os eleitos que estão na governação no dia-a-dia ainda não tivemos esta discussão. Na minha perspectiva pessoal, apesar de tudo, eu prefiro gastar dinheiro do erário público na Mata dos Sete Montes do que noutras questões do Estado Central, onde também nos vão pedindo responsabilidades. Mas neste caso, acho que sinto-me inclinado para, apesar disso, dizer que sim, até porque sei que esta proposta de base dificilmente se alterará, uma vez que ela já está em execução noutro local. É preciso perceber que nesse outro local
A Câmara, essa Câmara tem outros meios, tem outras capacidades, e a própria capacidade de colocar esse outro local a gerar receitas, eu já o referi, portanto, enfim, posso referir outra vez, que é a Serra de Sintra, é diferente desta, porque depois é-nos dito, bem, mas vocês, se quiserem, podem, por exemplo, pôr as entradas a pagar na mata, e, portanto, gerar receitas para pagar. Certo, mas será que queremos fazer isso? Isso é uma outra reflexão. Rádio Hertz. Informação. O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Monte-Redondo e Vieira de Leiria, levou a cabo a detenção, no passado dia 13 de abril, de uma mulher e de um homem de 23 e 26 anos, respectivamente, por furto de veículos na localidade de Cismaria, no concelho de Leiria, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária aleatória realizada na localidade de Passagem, Vieira de Leiria. O condutor de um veículo desobedeceu a ordem de paragem da patrulha e os militares da Guarda encetaram o seguimento da mesma. Os ocupantes conseguiram abandonar o veículo na localidade de Cismaria e colocaram-se em fuga apiados. Das diligências realizadas, apurou-se que se tratava de um veículo que tinha sido furtado no concelho de Coimbra, pelo que foi apreendido. No seguimento da ação e após as patrulhas envolvidas terem conhecimento de uma denúncia a dar conta de que teria ocorrido um furto de um outro veículo na localidade de Cismaria, foram realizadas diligências policiais que permitiram localizar a segunda viatura furtada. O condutor do segundo veículo, que se suspeitava ser o autor do primeiro furto, ao se aperceber de que a patrulha seguia no seu encalce, encetou fuga, mas acabou por ser interceptado. Os ocupantes colocaram-se também em fuga apiada na localidade de Lavegada, Monte-Redondo, mas acabaram também por ser detidos, nomeadamente a mulher e o homem de 23 e 26 anos. Desta ação resultou a apreensão de 2 telemóveis e a recuperação dos 2 veículos. Os detidos, um dos quais com antecedentes criminais por furto, foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria. Hertz. Informação na hora certa, diária e atualizada. A Casa do Concelho de Tomar, em Lisboa, vai realizar o seminário Efeitos do Movimento Migratório das Gentes Rurais do século XX e Retorno às Origens no século XXI. O evento pretende promover o debate em torno do tema das migrações, numa altura em que a questão da imigração marca também a atualidade nacional. O presidente da direção da Casa do Concelho de Tomar, em Lisboa, marcou presença na Hertz, onde abordou a realização do seminário, que se divide em 3 momentos distintos a realizar ao longo dos próximos meses. Entendemos que seria importante aflorar e explicar e dar a pensar um momento essencialmente de reflexão sobre os processos migratórios, considerando que as casas regionais é isso mesmo, todo ele é um processo migratório. Porque o tema do seminário chama-se os efeitos do processo migratório das gentes rurais. Rurais aqui não é porque serem do campo, é do processo de migração do interior para o litoral e para fora de Portugal. E depois, o mais importante ainda seria o retorno às origens da terra que os viu nascer. E então decidiu-se fazer este seminário em 3 sessões, em datas distintas, e então fazemos isto em três momentos. O primeiro momento vai ser dia 18 de maio, que vai ser intitulado como Lisboa, Porto de Abrigo dos Tomarenses, da comunidade tomarense. Porquê? Porque Tomar tem uma forte migração de gentes que foram de Tomar, especialmente nos anos 40, para Lisboa, ligados à construção civil, essencialmente, e que ajudaram a construir Lisboa em geral e o bairro de Alvalade em particular. Os seminários vão ser os 3 momentos de sessão feitos na Casa do Concelho de Tomar. O segundo momento vai ser no dia 15 de junho, em que o tema vai ser a imigração como fator de sucesso. Aqui iremos falar sobre os portugueses que foram à procura de melhores condições de vida fora do nosso país, nomeadamente o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, e na Europa, França, Suíça, Alemanha e sucessivamente. Depois haverá pontos de outros países, como é o caso da Austrália, e haverá montes, mas a mais a concentração deu-se mais aqui nesta zona destes países, mas haverá outros que temos fortes comunidades de portugueses. E o terceiro fator será no dia 6/7, a terceira sessão,
que será dedicado ao processo da imigração com I, ou seja, este fenómeno que nós estamos a assistir no curto prazo, de pessoas que vêm para o nosso país, que vieram à procura de melhores condições no nosso país, é aberto ao público em geral, basta as pessoas virem. Nós iremos para a semana colocar em princípio o programa definitivo com os palestrantes. Convido toda a gente, nomeadamente os tomarenses, que em particular, a virem assistir. Temos muito gosto em recebê-los e receber, acima de tudo, quem vem com interesse de aprender e ter conhecimento e ser participativo, porque esta é um debate de participações. Rádio Hertz, a primeira a informar. O município de Orem aprovou por unanimidade a proposta de apoio ao associativismo cultural, recreativo, desportivo e juvenil para 2024, que define a disponibilidade de um valor superior a 500 mil euros ao associativismo no local. A proposta foi apresentada à reunião de Câmara Extraordinária de 11 de abril último e contempla um total de 65 candidaturas no âmbito do associativismo cultural, recreativo e desportivo, com um apoio superior a 499 mil euros, mais 7 candidaturas relacionadas com associativismo juvenil e um apoio de mais de 11 mil euros. Neste contexto, o município de Orem vai atribuir ao associativismo local um valor global superior a 510 mil euros, a se conceder no ano de 2024. Fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa. Caras e caros ouvintes, voltemos a fazer Abril. Abril precisa cada vez mais de se fazer cumprir. As nossas gerações precisam que relembremos os tempos sombrios do Estado Novo. Precisam que os recordemos da falta de liberdade de fazer, de ir, de se ser. Os mais antigos recordam-se bem, porque esses são guardiões da democracia, porque a construíram com as suas mãos e bem se recordam dos sacrifícios, mas especialmente dos direitos, das liberdades e das garantias alcançadas. Hoje, a nossa democracia enfrenta vários perigos. Temos um partido de extrema-direita com 50 assentos na Assembleia da República. Partido esse extremista que defende um retrocesso civilizacional. Estão lá, é certo, porque o povo votou neles. Dizem que o povo é soberano, mas como jovem mulher, não consigo deixar de me questionar. O que levou 1 milhão de portugueses a usar o seu voto para dar força a um partido extremista? Descontentamento? Ou será que se revêem nas promessas vãs que este partido apregoa? Eu quero acreditar que seja pela primeira. Pois não falo só da penalização do aborto, na castração química, o fim da adoção por casais homossexuais, assim como do casamento por estes, com o regresso ao núcleo familiar assente nos ideais do Estado Novo. Ou na lógica de Deus, pátria e família. Falo da mão cheia de nada que este partido apregoa, usando o populismo para enganar as pessoas. Caras e caros amigos, falamos de um retrocesso, falamos do embuste. O 25 de Abril é certo que foi há 50 anos, mas não foi assim há tanto tempo, para que não nos relembremos desses tempos sombrios. A verdade é que hoje vivemos numa sociedade livre, onde a própria mulher lutou para se emancipar e hoje pode sonhar, pensar e ser o que ela quiser, sem estar limitada a um pequeno conjunto de profissões, sem estar destinada ao lar e à maternidade. Todavia, ainda se vão ouvindo uns saudosos, como, por exemplo, os autores daquele livro que o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho apresentou, como o caso de Paulo Otero, que defende que o estatuto da mulher enquanto dona de casa está desvalorizado e considera que o trabalho é diferente entre um homem e uma mulher, desde logo pela maternidade. Este senhor é o mesmo que em 2018 disse que não tenhais medo, porque não é pecado desejar o enterro do 25 de Abril. Meus amigos, eu tenho medo destes saudosos que querem enterrar tudo aquilo que os meus antepassados conquistaram, os meus direitos, as minhas liberdades, as minhas garantias. Sou mulher, tenho 34 anos, nasci e cresci em liberdade. Fui educada por pais que me fizeram respeitar e valorizar a democracia. Frequentei
escola pública e tive a oportunidade e a liberdade para poder prosseguir estudos no que quisesse, sem quaisquer limite ou restrição. Que Abril se continue a cumprir todos os dias do ano, que a nossa Constituição da República Portuguesa continue a preservar a separação de poderes no respeito pela democracia e pelo Estado laico. Assim continuemos. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade! E é tudo, assim fechamos, ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.